Pouca gente se deu conta, mas desde dezembro nós contamos com um grande aliado para nos protegermos dos furtos e roubos de celulares, uma das maiores preocupações do brasileiro. É o Celular Seguro, um site e um aplicativo desenvolvidos em conjunto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Anatel e a Febraban. Ele permite bloquear em poucos cliques o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários. Os bancos investiram só no ano passado 10% do orçamento deles em segurança. Isso equivale a cerca de 4,3 bilhões de reais. E há muito tempo eles vêm trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica que pudesse ajudar a prevenir esse crime que só cresce. O objetivo do celular seguro é transformar o aparelho roubado num peso morto, sem utilidade para os criminosos. E como funciona o celular seguro? Como se cadastrar no programa? Quais as instituições que já aderiram? Nós vamos saber tudo com os nossos convidados, João Zanon, assessor da Superintendência de Planejamento e Regulamentação da Anatel, a agência que regula as operadoras de telefonia. O João está remotamente conosco lá em Brasília. Oi, João, tudo bem? Tudo bem, Mona. É um prazer estar aqui representando a Anatel e compartilhando um pouco com os nossos cidadãos sobre esse projeto tão importante. Muito obrigada pelo seu tempo. Nós vamos conversar também sobre o celular seguro com o meu colega, Walter Faria, diretor adjunto de serviços da Febraban, uma das peças-chave no desenvolvimento desse aplicativo, site. Aliás, parabéns, Walter. É sempre um orgulho poder dizer que a Febraban participou tão ativamente e eu sei que você é um pouco maestro dessa história, né? Agradeço, Mona. Sim, foi um trabalho bem interessante, como o Zanon colocou, e uma ferramenta muito importante para a população brasileira. Então, a gente resolveu fazer essa entrevista porque a gente percebeu que muita gente ainda não sabe como utilizar, como acessar, o que fazer. Então, a ideia é que a gente possa realmente destrinchar tudo isso. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de redes sociais da Febraban, e eu convido você a ficar com a gente, porque você vai entender desse assunto que interessa a todos nós. Bom, vocês que participaram desde o começo do desenvolvimento do celular seguro, o que motivou o Ministério a desenvolver uma ferramenta como essa? Pergunta para os dois. Vou começar com O Zanon. o Zanon e depois eu volto aqui com você, Walter. Claro, Mona, obrigado pela pergunta. Tá? Esse projeto ele começou uma reunião que a gente teve entre a Anatel e o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, exatamente com o objetivo de endereçar esse crime né, que infelizmente atinge toda a população, independente da renda, da classe social. Né? Então, o objetivo do Ministério era exatamente saber como que ele podia de fato, transformar o celular num peso de papel, tirar a utilidade desse equipamento. Eles vieram à agência, né? E a gente pôde compartilhar com eles que, na verdade, a agência já tinha uma iniciativa direto com os estados, né? Além de, obviamente, as prestadoras, né? Que é o Projeto Celular Legal. E ele, por meio dessa parceria que a gente já tinha com a Secretaria de Segurança Pública Estadual, era possível, por meio da Polícia Civil, fazer o bloqueio. Mas o que a gente mapeou depois de todos esses anos? É uma iniciativa que tem desde 2015, que infelizmente nem todos os estados estavam utilizando de forma efetiva a ferramenta. Atualmente a gente tem cerca de 10 estados que estão de fato utilizando. E o porquê disso? Primeiro que você depende do estado ele estar aderente, ele desenvolver a tecnologia, ele treinar o policial da ponta, e então isso gera, né, algumas dificuldades para o usuário final. Então surgiu a ideia da gente ter um aplicativo, né? Ou seja, você tirar esse intermediário, entregar a ferramenta, o poder direto na mão do usuário, e com isso você gera muito mais agilidade e permite que o bloqueio seja de forma muito mais efetiva. A primeira ideia foi com as prestadoras, que já era o que a gente já tinha, né, no momento, mas com certeza, né, até pelas estatísticas, a gente sabe que o crime digital, né, a fraude bancária é cada vez maior. Então, de imediato, a gente pensou em conversar com a Febraban, com os bancos e trazer eles também, para não só bloquear o aparelho e a linha do telefone, mas também os aplicativos bancários, impedir também a fraude bancária. Walter. Bom, do nosso lado foi uma conjunção de interesses, né? Nós estamos trabalhando aqui na Febraban muito fortemente na questão de prevenção a fraudes e fomos chamados pelo secretário executivo do Ministério da Justiça para falar sobre fraudes.
E naquele momento nós fomos convidados a participar do projeto Celular Seguro. Como eu falei, foi uma conjunção de interesses e nós estávamos num momento de um crescente de extorsão mediante sequestro e também o roubo de celulares. Alguns colegas nossos, inclusive, foram vítimas aqui. Então, foi muito importante essa parceria e, como nós vamos ver em números daqui a pouco, é um processo que é muito interessante para a população, mas, como você disse no início, precisamos divulgá-lo mais. Porque, na verdade, o celular seguro foi anunciado, né, já para uso, para aplicação, na véspera do Natal. Aí veio o Natal, Réveillon, né, e férias, então realmente a gente acredita que é preciso realmente difundir como é que ele pode ser usado, o que você tem que baixar, o que você tem que escrever e tudo mais. Antes disso, Walter, vamos dar alguns números, né, atuais de como está o uso da ferramenta. Você sente que cresceu a adesão durante o carnaval, que tem muita fraude, ou não sei, como eu falei, muita gente com quem eu converso pessoalmente não conhece ainda o aplicativo. Bom, desde o lançamento em 19 de dezembro, nós temos aí cerca de 1.700.000 celulares cadastrados. Desculpe, 1.700.000 pessoas cadastradas, 1.300.000 celulares cadastrados e cerca de 58.000 pedidos de bloqueio. Durante o Carnaval, sim, nós observamos um crescimento no cadastramento de pessoas e na solicitação de bloqueio. Mas não foi aquilo que a gente esperava que fosse, porque todo mundo tem receio de usar o celular no Carnaval. Mas as pessoas se preocuparam mais em se divertir do que em se precaver na questão de roubo de celular. Então, não houve aquele crescimento exponencial que a gente aguardava. Então, o crescimento foi tímido. De novo, eu acho que vale o reforço que a gente tem que divulgar mais a ferramenta. Na verdade, 1 milhão, quanto você falou? 1.700.000 CPFs cadastrados e 1.300.000 celulares cadastrados. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Uma população de mais de 220 milhões, né? E levando em consideração que o número de celulares é praticamente igual, né, o número da população, então está muito baixa a adesão ainda. É uma pena. Então vamos então começar já a explicar, né? Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo ou acessar o site do Celular Seguro. Para isso é preciso fazer o login por meio da conta gov.br. O usuário faz então o cadastro do seu aparelho, informando o número, a marca e o modelo. E cadastra também uma pessoa de confiança que deve ser acionada em caso de roubo ou furto. A vítima pode fazer a denúncia diretamente no site ou avisar essa pessoa de confiança que faz a denúncia por ela. Após descrever quando, onde e como ocorreu o crime, o sistema emitirá alertas para as instituições participantes, as bancárias, que passam a tomar as ações necessárias, bloqueando os aparelhos, os aplicativos bancários, as linhas telefônicas. Walter, ter o apoio neste momento em que a vítima ainda está atordoada, sem saber direito como agir, é muito importante. E essa pessoa de confiança também é chave nesse processo, né? Sim. É muito importante e não precisa ser somente uma pessoa de confiança. Ela pode cadastrar quantas pessoas ela quiser. E é chave, porque no momento de muita tensão, ela pode esquecer que ela tem como acessar via um site e tudo. Então, uma pessoa de relacionamento próximo, ela tem mais facilidade de lembrar e pedir para que essa pessoa entre lá no aplicativo e faça o bloqueio em nome dela, do telefone, e daí, aliás, o bloqueio no celular seguro, e daí ela consegue bloquear a linha telefônica e as contas, eventualmente as contas que ela possui. Então é importante sim que ela cadastre a sua pessoa de confiança, que seja uma pessoa efetivamente de confiança, né? E quantas pessoas ela quiser. Agora, vamos repetir o passo a passo de novo aqui? Eu falei, mas Sim. Seria interessante que você e o Zanon reforçassem também. É preciso baixar as duas coisas, ter acesso ao site, no site se cadastrar e também baixar o aplicativo, e no aplicativo que fazer tudo isso, ou não? Não, a partir do momento que a pessoa baixar o aplicativo e se cadastrar, automaticamente no site ela também está. A única coisa é que a cada momento que ela for acessar, ela tem que acessar mediante GovBR. Então, Com o aplicativo também? Com o aplicativo também. Por isso que no momento que você vai fazer seu primeiro contato com o aplicativo, o primeiro passo é GovBR, você se cadastrar no GovBR.
e a partir dali, então, todo acesso seu tem que ter autenticação para identificar que você é a pessoa efetivamente proprietária daquele celular e que está necessitando fazer aqui uma solicitação de bloqueio e eventualmente o bloqueio junto aos bancos. Um ponto importante aqui que aconteceu logo do lançamento é que muitas pessoas se cadastraram e solicitaram bloqueio, sem ter tido nenhuma ocorrência. Não faça isso. Se cadastre e deixe quietinho, porque se você se cadastrar e efetuar o bloqueio, bloqueia mesmo. Mas elas pediram bloqueio para testar se testar funcionava? se funcionava. Para testar se Nossa. funcionava. Então, a pessoa teve que depois ir atrás. Ter uma dor de Ter cabeça. uma dor de cabeça para ir lá na empresa de telefonia para desfazer, e no banco para desfazer os cancelamentos que ocorreram, os bloqueios que ocorreram. Agora, Zanon, como é que você vê esses números que o Walter deu aqui, né? Mesmo os de bloqueios, né? Vamos dar de novo o número de bloqueios. São 28 mil bloqueios. Você acha que está funcionando o sistema e tudo mais? Eu acho que é importante, Mona e Walter, como vocês colocaram, a gente divulgar mais essa iniciativa, né? Tem muita gente que ainda não conhece e não sabe como utilizar. Como o Walter colocou, um dos requisitos essenciais é você ter uma conta GovBR, né? E o porquê disso? Porque ela que te dá a segurança, né? Que dá garantia para o aplicativo que você é você mesmo, né? Então, por meio do seu CPF, que é a chave de vínculo do GovBR, você consegue fazer a autenticação e aí você consegue fazer todas as checagens e impedir qualquer tipo de fraude. Tanto sua como da sua pessoa de confiança, né? Então, é super importante você ter o GovBR para fazer o cadastro. Com relação aos números, eu acho que pode melhorar bastante, né? Esses são quantidade de pedidos, mas nem todos os pedidos, de fato, eles foram efetuados. Um ponto de atenção é que o celular, especificamente para que ele seja bloqueado por questões de segurança, ele tem que ser feito o pedido pelo titular da linha, né? Então, por isso que essa questão do GovBR é importante, né? Porque por meio do titular da linha, né? Pelo CPF, você tem a garantia que não tem bloqueio está sendo pedido por de fato quem é devido, né? Então, se atentar a essa questão aí para garantir que de fato você vai, quando você precisar, né? E como o Walter colocou, não teste, que de fato funciona a solução, o terminal, a sua linha, o seu celular e as suas contas bancárias, elas vão ser suspensas caso você passe o alerta, né? Então, pode confiar que isso vai funcionar. Espero que você não precise, mas não precisa testar, não. Só se cadastra o seu equipamento e sua pessoa de confiança e deixa ele esperando aí, para caso seja necessário. Agora, Zanon, completando aqui o que o Walter já falou um pouco, né? A pessoa tem o celular roubado naquele momento em que ela fica atordoada. Ela precisa encontrar um meio de avisar aquela pessoa de confiança que ela já deu o nome. Digamos que eu dei o nome da minha amiga Roseli e do meu marido Bernardo, por exemplo, citando aqui 2 exemplos. Aí eu tenho que achar um telefone para avisar o Bernardo e a Roseli, e os dois avisarem, um dos dois avisar, e aí como é que eles avisam? Eles entram no site para dizer, olha, a Mona teve seu celular roubado? É assim que funciona? Vamos lá. Como é que funciona? Depois que a pessoa de confiança, ela também tem que fazer o cadastro no aplicativo no GovBR, tá? Ela não precisa cadastrar um celular dela, ou seja, ela nem precisa ter um celular, mas ela tem que ter um cadastro lá no GovBR. Então, a partir do momento que os dois têm um cadastro, e supondo, Mona, que você indique a Roseli como sua pessoa de confiança, né? Como a chave é o GovBR, que é uma autenticação segura, né, do governo federal, vai aparecer do celular dela, né, na conta dela, que também é uma conta do GovBR, o seu aparelho, assim que ela te indicar como pessoa de confiança, né? Então, assim que você logar no aparelho, aí essa notificação, né, a notificação do evento pode ser feita tanto na interface web, como no aplicativo do celular da pessoa de confiança, isso tanto faz, né? Inclusive você mesmo, caso você tenha acesso a um outro aparelho ou então a internet, você mesmo pode fazer a notificação, a pessoa que infelizmente foi vítima. Então você escolhe que você vai fazer a notificação e lá vai aparecer os aparelhos cadastrados, tanto o seu aparelho, né, caso seja você mesmo que esteja fazendo login, como também, caso seja a pessoa de confiança, vai aparecer os aparelhos né, das pessoas que indicaram o indivíduo como pessoa de confiança. Então vai aparecer o dela e o seu. Então ela vai ter que selecionar o aparelho, né, que
para o qual deseja ser feita a notificação e colocar algumas informações, né, como o horário que ocorreu a fraude, isso é o evento, infelizmente. Isso é muito importante, por quê? Porque isso pode ser que, porventura, essa pessoa ela já tenha, né, um outro aparelho, um aparelho reserva, já tenha tido um novo chip, né, junto à sua prestadora. Caso ela coloque o horário errado, pode ser que você bloqueie o chip atual. Então, você sempre tem que identificar o horário correto, né, onde ocorreu o evento, porque aí tanto as prestadoras elas são capazes de identificar qual que era o aparelho que estava em uso com você naquele momento e fazer o bloqueio, de fato, no aparelho que deve ser bloqueado. Agora, esse bloqueio feito pela Anatel, ele demora umas 6 horas mais ou menos para ser efetuado, certo? Nesse meio tempo, não é suficiente para que o criminoso roube seus dados ou acesse o aplicativo do seu banco? Vamos lá. Aí, especificamente em relação ao setor de telecomunicações, imagino que depois o Walter vai falar um pouquinho do tempo, né, do SLA da parte dos bancos, né, porque isso varia de empresa para empresa de como foi implementado. Esse prazo de 6 horas é o prazo, em geral, é o prazo máximo. Mas nossas estatísticas internas, na verdade, isso está muito mais rápido, tá? Ele está, no máximo, em 1 hora, às vezes até 30 minutos, esse bloqueio todo está ocorrendo, tá? Então, caso os dados estejam todos corretos e tudo mais. O porquê de 6 horas? Porque, às vezes, caso tenha alguma informação incorreta, é necessário que você faça algumas verificações para evitar exatamente o bloqueio indevido, né? Por exemplo, essa questão do horário e tudo mais. Por isso que a gente dá essa janela de 6 horas. Mas, em geral, pelas nossas estatísticas, isso está sendo um prazo muito menor. Um ponto importante, né? A partir de fevereiro, né? A gente tem a questão do bloqueio também da linha, né? E isso também está seguindo mais ou menos os mesmos prazos que eu falei com você. 6 horas, mas geralmente está acontecendo muito menos. Antes não acontecia o bloqueio da linha. Dezembro, janeiro, bloqueava-se o quê? Só o aparelho, isso? Exatamente. Como eu falei, o projeto Celular Legal, ele existe desde 2015, que é o projeto onde esse celular seguro está inserido. Quando eu falo celular legal, é o projeto da agência, especificamente da agência do setor de telecomunicações. O celular seguro é esse projeto mais amplo, o aplicativo celular seguro. No projeto original estava previsto somente o bloqueio do aparelho, ou seja, o aparelho celular ele não podia mais se conectar às redes móveis, mas em conversas com o Ministério da Justiça, com a Febraban, a gente viu que é essencial também você fazer a suspensão da linha do usuário. O porquê disso? Por que é importante você fazer essa suspensão? Porque grande parte da autenticação de 2 fatores, alteração de senha, confirmações, ele utiliza, às vezes, um SMS, né, a linha do usuário para fazer essa dupla confirmação. Então, a suspensão da linha, ela te ajuda, né, a mitigar uma série de fraudes independente do celular estar bloqueado ou não, né? Por isso que é importante, além do bloqueio do celular, que aí sim é um aparelho físico, né? É uma questão de você reduzir o valor do equipamento. Em termos de proteção contra fraudes, a suspensão da linha ela é muito efetiva caso ela seja feita de maneira tempestiva. Uhum. Walter, a Febraban ela foi convidada a participar do processo em julho do ano passado, né? Até dezembro, quando foi lançado o celular seguro, os bancos tiveram praticamente 5 meses para desenvolver uma tecnologia que conversasse com o sistema do Ministério, Polícia Federal, Anatel. Conta para a gente como é que foi esse desafio, né, de fazer tão rapidamente uma ferramenta que bloqueasse, que pudesse realmente ser uma barreira para a ação dos criminosos, né? E quantos bancos estão operando com esse programa? Bom, foi uma agenda muito intensa. A partir do momento que nós recebemos o convite, nós iniciamos uma série de reuniões técnicas, primeiro entre os bancos, depois os técnicos dos bancos e os técnicos do Ministério da Justiça. Eram 2, 3 reuniões semanais para a gente poder azeitar o sistema, colocar as APIs funcionando, se conversando, e felizmente conseguimos fazer a entrega no prazo previsto pelo Ministério, que foi lá em 19 de dezembro. Atualmente nós temos 12 bancos operando com celular seguro, dentre eles os maiores bancos privados, os maiores bancos privados e públicos do Brasil, e que nos traz aí uma grande segurança quando do acionamento do aplicativo. Então foi uma agenda bem intensa, bem concorrida, muitas viagens a Brasília para sentar e conversar lá com os técnicos, mas felizmente a gente conseguiu chegar na data prevista, na data de lançamento. E foi importante isso porque, como eu falei há pouco, foi uma convergência de interesses que nós tivemos entre o sistema financeiro, o Ministério da Justiça
o apoio da Anatel aí para isso funcionar. E por que não tem mais bancos que aderiram, Walter? Olha, nós trabalhamos intensamente, como eu falei, junto aos bancos. Os principais bancos que estão conosco são os que detêm o maior número de contas correntes. Então, acredito eu que os demais bancos, que eles devem ter um número um pouco menor de conta corrente, então eles não viram, a princípio, assim, um valor em ter a adesão aqui ao celular seguro. Mas temos a notícia que uma associação congênere nossa, a Zeta, que engloba outras instituições financeiras e instituições de pagamento, também já aderiu. Então, acredito eu que lá a gente também tem um número mais acrescido de bancos participando. Porque a Zeta engloba todos esses novos entrantes, Isso, fintechs, isso. outras instituições mais digitais que entraram depois no mercado. Exatamente. Então, elas também já aderiu e também, como o Zanon colocou, nós temos iFood, 99, Uber, também já aderiram ao processo. Então, bom você ter tocado nesse ponto. Zanon, de que forma eles entram no processo, iFood e 99? Dá para explicar? Vamos lá, claro. Do lado das prestadoras também, como o Walter colocou, é bom destacar que hoje 90% a 95% dos usuários já estão embarcados nessa iniciativa. Todas as grandes prestadoras, né, as prestadoras tradicionais que têm rede fixa, rede tradicional, rede real, estão, por exemplo, a Vivo, Claro, TIM, Algar, Sercontel e Datorá, são as prestadoras que constroem a rede. A gente também tem como se fossem as operadoras virtuais, né, que alugam a rede das outras para prestar um serviço, e essas ainda estão em processo de negociação para que o usuário também possa fazer o cadastro do aplicativo Celular Seguro. Com relação a esses outros agentes, eles também podem e devem, pelo menos na visão da agência, participar da iniciativa, né? Porque a gente também já mapeou que, às vezes, a fraude bancária, na verdade, ela ocorre por meio de uma compra num aplicativo de varejo que o usuário tem instalado no seu celular. Então, como o Walter colocou, você pega o iFood, a Amazon americana, esses grandes varejistas, então, se o usuário tem lá o seu, né, o aplicativo instalado, não está protegido, o seu cartão está lá dentro, às vezes a fraude também ocorre dessa maneira. Então, por isso que é importante, no caso, esses aplicativos estarem juntos. Assim que é feito o registro da ocorrência, você bloqueia não só o celular, como a linha, as transações bancárias, né, dos bancos que o Walter já colocou, e também esses aplicativos de varejo aí que estão cada vez mais aí no cotidiano do cidadão. Ou seja, eles não podem usar a conta do iFood para comprar coisa, ou do 99 para cashback, ou compra na Amazon ou qualquer outro e-commerce. É isso? Exatamente. É nesse exatamente sentido. essa a ideia. Exatamente evitar esse segundo tipo de fraude, né? Que acaba que gera prejuízo financeiro para o usuário da mesma forma que você tirar o dinheiro direto da conta dele e mandar para outro. Você fazer uma compra no cartão de crédito dele vai gerar uma dívida do mesmo jeito, né? Então, você fazer o bloqueio nesses aplicativos aí de e-commerce é de extrema importância. É uma pergunta, uma curiosidade para ambos, né? Em outros países, a gente tem esse problema que a gente enfrenta no Brasil, do celular ser um objeto do desejo para as pessoas roubarem os seus dados, acessarem suas contas, ou é uma coisa tipicamente brasileira? Vou usar um termo que a gente usa há muitos anos, é jabuticaba, só tem no Brasil. Tá? O que a gente tem observado é que esse processo de roubo de celular, ele ganhou muita força aqui no Brasil, né? E, infelizmente, o crime organizado viu isso como uma nova forma de angariar recursos para eles continuarem, né, com aí o processo deles de compra de armas, compra de drogas para revender. Mas, infelizmente, os nossos golpistas estão começando a exportar. Então, a gente já começou a escutar que nos Estados Unidos começou a ter roubo de celular também, né? Então, é brasileiro fazendo a coisa ruim para fora também. Mas, assim, mas a grande força, a grande maioria aqui no Brasil, infelizmente. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Walter. Na verdade, roubo de celular existe no mundo todo, em especial nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, tá? Inclusive, como eu falei, o nosso bloqueio de celular roubado existe desde 2005, na verdade. Desde 2015 a gente está conectado com os estados. Em 2015 também,
a gente teve uma inovação na agência que a gente se conectou a uma base mundial de terminais roubados. Então, infelizmente, não é só no Brasil que isso ocorre, tá? Então, tanto que o terminal que é roubado no Brasil, ele é copiado para essa... Ele é bloqueado, né? Quando ele é bloqueado, claro. Ele é copiado para essa base mundial, é a base da GSMA. E ele também é bloqueado em todos os países que também se conectaram a essa base mundial. E o que a gente viu bastante pelos trabalhos, a Anatel, ela representa o Brasil nos fóruns internacionais de telecomunicações, na União Internacional de Telecomunicações especificamente, até um projeto que eu coordeno lá, e a gente viu que há uma exportação muito grande dos aparelhos roubados para os nossos vizinhos. Aí antes dos vizinhos próximos, aí quando os países da região das Américas hoje, praticamente todos já aderiram ao combate a terminais roubados, né, especificamente. Tem até uma resolução da Confederação Interamericana de Telecomunicações que versa sobre isso. Eles começaram a ser exportados para a África. Então, assim, infelizmente, isso é bem... O roubo do equipamento em si, ele é muito grande e ele é global. Talvez, aí o que eu concordo com o Walter, em termos da criatividade da fraude bancária, aí com certeza eu acho que o brasileiro ele é um pouquinho mais criativo. Isso, de fato, as fraudes bancárias que a gente vê no Brasil, elas são bem arrojadas. Tanto que, como a Mona bem colocou, tanto que o Brasil investe em segurança, os bancos especificamente, é muito dinheiro, né? Porque é importante a gente proteger os nossos usuários desse tipo de fraude. Uhum. Eu estava lembrando aqui que a gente falou que quando a pessoa tem seu celular roubado, ela pode acessar o site e pelo site se logar e escrever, ou ela mesma ou a pessoa de confiança que ela indicou, que pode ser mais do que uma pessoa, pode ser 2 ou 3. Mas então, para que precisa do aplicativo? Boa pergunta. Fiquei Porque se pensando a aqui. pessoa teve o celular roubado, ela efetivamente não estará. É, Mas ela pode ser a pessoa de confiança também de outra de outra pessoa. pessoa. Então, ela estará com o aplicativo ali. Fica e- mais fácil de escrever no ex- aplicativo do que entrar num site, Exatamente. acessar um terminal e escrever. Exatamente, é isso daí. É Então, para isso. você É só para para comunicação mesmo. comunicação É mesmo. isso. Para comunicar ali o roubo do celular, a perda do roubo do celular, E para aí, solicitar o bloqueio. de uma certa forma, se ela tem, é porque ela também está cadastrada no sistema, né? É isso que vocês Exatamente. falaram. Exatamente. Agora, lembra essas perguntas, às vezes, de alguém que não se cadastrou ainda, porque você lembra, Walter, assim que saiu, nós tentamos aqui na Febraban. E aí, a minha segunda pergunta, que eu acho importante também informar o usuário. Por que a gente não conseguiu? Porque eu estava tentando por um celular de pessoa jurídica. No celular corporativo. E para PJ, para celular corporativo, não funciona. É só para celular individual da pessoa física, certo? Exatamente. Eu vou usar até um exemplo que o Ney Barros, que coordenou o processo, ele falou que o celular seguro é para a gente auxiliar a Dona Maria, lá da esquina, a conseguir bloquear as contas dela. Então, é por isso que eles, nesse primeiro momento, não liberaram para contas corporativas. Uhum. Mona, se me certo. permite até agregar, porque do celular, querendo ou não, a massificação da banda larga no Brasil, ela foi feita pela telefonia móvel. Essa aqui é a grande realidade, né? A gente tem mais de 220 milhões de usuários e 240 milhões de equipamentos de linhas móveis. Então, a massificação da banda larga foi feita pelo celular. Então, tem muitas famílias, muitos usuários que ele tem o celular, mas ele não tem o computador. Então, é natural que você, por meio de um aplicativo, né, o usuário possa passar diretamente no aparelho, sem depender de uma linha, você tem um alcance muito maior dessa ferramenta. Por isso que eu acho Ele importante consegue você ter acessar, o celular. ele consegue acessar o aplicativo sem estar ligado na internet? Não, ele tem que estar ligado na internet, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que infelizmente ainda no Brasil, muita gente tem celular, mas não tem o computador. Sim. É por isso que quando você tem um aplicativo que você vai, baixa, né, é muito mais intuitivo, você fica muito mais fácil para o usuário, o alcance da ferramenta é muito maior. Por isso que eu acho que o aplicativo, nesse caso, ele é essencial, até por uma questão de ajudar a Dona Maria, os usuários mais simples, né, para eles às vezes é mais fácil e dá mais segurança também, né. A gente tem que lembrar que quando você baixa um aplicativo, às vezes o usuário, ou o endereço pode, né, ou o endereço errado,
não conseguir se confundir, né? O aplicativo ele é um negócio mais controlado e dá mais segurança para o usuário final, tá? Isso que eu acho super importante, considerando o contexto brasileiro, você ter esse tipo de solução. Agora, por que você acha que a adesão ainda é pequena? Na Aonde está o minha visão, eu gargalo? acho que a questão da... A gente tem que fazer um pouquinho mais, entre aspas, de marketing, né? Eu acho que o trabalho realmente de educação, né? De conscientização em relação ao combate a fraudes, né? E eu acho, por isso eu acho super importante a iniciativa de vocês, da Febraban, dos bancos, da Anatel, e é com o maior prazer que eu venho aqui compartilhar em nome da agência um pouco sobre isso aí. Quanto mais a gente informar o usuário, né? Em questões de fraude e segurança, sempre o elo mais fraco é o usuário. E como que você trata isso? Com informação. Então, acho que quanto mais a gente informar, eu não quero ver o número de bloqueios crescer, né? Mas eu quero que todo mundo, pelo menos o número de cadastros seja muito alto. E porque isso quer dizer que está todo mundo já com a ferramenta pronta para, caso seja necessário, né? Realizar esse bloqueio e impedir uma série de fraudes, não só bloqueio de celular, bloqueio da linha, mas também todas essas fraudes bancárias de aplicativos. Walter, como é que você acha que antigamente você tinha seu celular roubado, você tinha que fazer um boletim de ocorrência. Aliás, e o boletim de ocorrência? Precisa Ainda é fazer? necessário fazer, com toda certeza. Precisa fazer. Precisa fazer. Não, O ponto de atenção, ele não é necessário para fazer o bloqueio, mas ele é super recomendado por uma questão de subnotificação. Isso a gente conversou muito com as polícias. Por que o boletim não é necessário para você dar o comando do bloqueio, né? Até por uma questão de agilidade, você quer que o usuário bloqueie rápido para impedir a fraude. Mas é super importante e necessário que ele faça o boletim de ocorrência, até por uma questão de depois ele ir no banco, né, poder rebater qualquer tipo de fraude bancária que ele teve na sua prestadora, da mesma forma, né? E inclusive por uma questão de segurança pública, porque por meio do boletim de ocorrência, que a polícia sabe aonde que está acontecendo esse tipo de crime e ela pode se planejar para fazer o combate efetivo o policiamento ostensivo, né? Por isso que é importante você ter o boletim de ocorrência também, apesar de não ser requisito para dar o comando de bloqueio naquele segundo lá. Em complemento ao que o Zanon falou, nós aqui na Febraban, em todas as orientações que nós soltamos, não só com relação ao celular seguro, mas toda a prevenção de golpes e fraudes, a gente sempre recomenda que a pessoa faça um boletim de ocorrência. E como o Zanon falou, isso facilita com que a polícia consiga localizar o que a gente chama de mapa de calor, onde estão os pontos de ataque das quadrilhas, e daí poder fazer um plano de ação e ir para esses locais e conseguir desbaratar essas quadrilhas, ver se é possível prendê-los. Walter, eu refaço a mesma pergunta que foi feita para o Zanon. Como é que você acha que a gente pode difundir mais ou aumentar a adesão, porque afinal de contas, né, não vou dizer que é uma arma, mas é uma ferramenta que protege o cliente bancário, o consumidor bancário, enfim, ninguém gosta de ter seu celular roubado, muito menos seus dados, né? Então, o que você acha? É o acesso? O que poderia mudar? Mais empresas aderirem? Ter mais barulho em cima disso? Eu entendo que é mais o trabalho de conscientização, de divulgação do aplicativo, né? Quando foi lançado lá em dezembro, tanto nós, Febraban, quanto a Anatel, quanto o Ministério da Justiça, nós somos a mídia, nós somos a público e divulgamos. Então, nós tivemos aí uma adesão massiva. O Ney, na época, o coordenador, todo dia ele mandava um WhatsApp para mim: Walter, hoje estamos com tantos mil cadastramentos, tantos, né? E com o passar do tempo, como você mesmo disse no início da nossa conversa, com festas de final de ano, férias, as pessoas esqueceram. Depois carnaval. Carnaval, né? E onde nós pensávamos que teríamos uma adesão maior, mas infelizmente não tivemos. Então, eu entendo que o que falta é, novamente, um processo de divulgação mais amplo, divulgação mais ampla do celular. Nós aqui, Febraban, nós temos na nossa página falando sobre celular seguro, estamos produzindo hoje esse podcast, temos alguns videozinhos que vamos colocar também, né, nas nossas redes sociais. Eu acho que é importante um trabalho do Ministério da Justiça de retomar essa divulgação. Não, sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós chegamos ao final do nosso podcast sobre o celular seguro.
Um programa, como eu disse, que permite que a vítima, ao comunicar o roubo ou o furto, acione ao mesmo tempo os bloqueios do próprio aparelho, das linhas telefônicas, dos aplicativos bancários e de outros eventuais aplicativos de empresas e lojas. Não é uma coisa boa? Se ainda ficou alguma dúvida, você pode acessar os conteúdos que nós preparamos especialmente sobre o assunto nas nossas páginas e redes do Febraban News. Vejam um resumo do passo a passo para se cadastrar no programa e também a lista de bancos e empresas que já aderiram ao celular seguro. Informação é sempre a melhor prevenção. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, o João Zanon, coordenador na gerência de regulamentação da Anatel, lá em Brasília. Muito obrigado, Zanon, pela presença, pela participação. Obrigado, Mona, pelo convite. Foi um prazer aqui compartilhar um pouco mais com os nossos brasileiros. E agradecer também ao Walter Faria, nosso diretor adjunto de serviços da Febraban. Muito obrigada, Walter. Eu que agradeço, Mona, pela oportunidade e acho que é muito importante a gente ter esse tipo de iniciativa para que a gente conscientize a população brasileira do que é necessário para se precaver contra os golpes e roubo de celular, golpes e fraudes. Uma coisa boa, né? Vamos Uma falar coisa também de boa. coisa boa. E quero agradecer também a sua audiência. Até o nosso próximo podcast.